O Rafael vai falar sobre fintech e que tem não só a parte de dados das questões tributárias, mas também tem dados muito importantes, salvo engano. Só mencionar um que eu acho que é bem legal, como, e está na apresentação do Edgar isso, como isso não gosto dessa palavra, disruptivo. Né? Tem um bullet point aí no Rafael, acho que na segunda do slide, que fala o seguinte: hoje, 55% das pessoas no Brasil, da população economicamente ativa, não tem conta em banco. Esse 55% da população representa apenas 10% do PIB. Ter fintechs, e a gente vai ver, já está vendo já agora, acho que vai dar os casos, significa dar acesso e provavelmente dar uma coisa que é a âncora de qualquer sociedade minimamente avançada: crédito ao consumidor. Vai lá, Rafael. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a BDF pelo convite e pela oportunidade de falar um pouco sobre como o Marcos bem colocou, esse potencial fenômeno que tem tudo para mudar a forma como as pessoas acessam crédito, pela forma como elas têm a vida bancária, como elas fazem pagamentos, e que foi colocado até pelo próprio Banco Central como uma esperança de diminuição a médio prazo do spread bancário. Então, quando a gente fala em fintech, basicamente a gente está falando de qualquer empresa que empregue alta tecnologia para desenvolver novos produtos no mercado financeiro. Então, acho que todo mundo conhece bem o caso do Nubank, conhece Stone, que são basicamente fintechs que estão relacionadas a arranjos de pagamento, a meios de pagamento. O que a gente vai falar hoje aqui um pouco, porque seria absolutamente impossível cobrir tudo em 15 minutos, é especificamente sobre as fintechs de crédito, né? As fintechs de crédito, elas tiveram um marco regulatório delas agora em abril do ano passado, e, basicamente, elas vêm com o objetivo de ser uma alternativa ao sistema convencional hoje, em que você só tem o crédito ou via banco ou via financeira. Então, assim, na visão do Banco Central, ele olha com bastante potencial para isso, principalmente por conta de 3 elementos, né, que o Marcos até já antecipou. Um deles o Brasil é um país ainda com a população pouco bancarizada. Então, você tem só um pouco mais da metade das pessoas com conta em banco. Só que, ao passo, você tem mais de 140 milhões de brasileiros com smartphones. Então, se por um lado você vê uma dificuldade ainda no mercado já consolidado, que é o bancário das pessoas acessarem, por outro, você tem o fenômeno hoje da tecnologia, todo mundo tem smartphone no bolso, todo mundo tem acesso a aplicativos, software, etc. E o terceiro grande elemento é o alto spread bancário brasileiro. Então, hoje, assim, poucas pessoas têm acesso ao banco, menos ainda a crédito, e quem tem acesso a crédito ainda é um crédito caro. Então, as fintechs, no nosso marco regulatório, o Banco Central ele basicamente criou 2 fintechs distintas, né? Uma é uma fintech que pode conceder crédito diretamente, e aí a ideia é que, no médio prazo, ela venha substituir até as financeiras de rua, e a outra fintech é que vai entrar como uma intermediadora. Então, ela vai participar, basicamente, daquelas transações P2P, em que ela vai conectar um credor e um devedor. Toda a ideia do Banco Central aqui, quando ele olhou para essas entidades, era o seguinte: se, por um lado, ele reconhece que as fintechs de crédito elas são instituições financeiras, assim elas devem ser tratadas, por outro, ele reconhece que o risco que elas oferecem para o mercado, para o sistema brasileiro, o sistema financeiro nacional, é muito reduzido, porque elas não captam poupança do público. Então, quando ele criou o modelo da fintech, da sociedade de crédito direta, esse é o modelo em que a entidade pode, ela própria, conceder crédito. Qual que é o principal traço dessa entidade? Ela só pode conceder crédito com recursos próprios. Então, numa estrutura típica de SCD, você vai ter o investidor aportando capital na SCD, que, com os recursos, ela própria vai buscar os clientes e conceder o empréstimo. De forma que, assim, como ela não tem uma obrigação com captação de poupança, o risco dela é muito menor. O que foi permitido a SCD fazer para incrementar os recursos é que ela pode, eventualmente, ceder os créditos próprios, ou para uma securitizadora, ou para um FDIC, mas ela nunca vai ter um volume grande se não tiver um aporte de recursos dos sócios. Então, o grande traço das SCDs
é que são entidades que elas próprias vão conceder o crédito e vão precisar de recurso próprio. E aí, assim, um ponto importante também que a gente vai ver na frente, quer dizer, a SCD, por conceder empréstimo, a receita dela, essencialmente, vai ser uma receita de juros da remuneração das operações. A segunda figura de fintech de crédito é a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas, a CEP. Basicamente, o que a CEP se propõe? Ela vai ser uma intermediadora. Então, você tem na ponta um investidor que poderia pegar o recurso dele, colocar numa renda fixa, e, ao invés de fazer isso, vai na plataforma e vai emprestar para um terceiro. E aí, hoje no mundo, a gente tem diversos modelos. Você tem desde a plataforma que você vai identificar o devedor e vai dizer, olha, o Joãozinho quer o dinheiro para a lua de mel, desde algo mais especificamente voltado para um retorno financeiro. Então, diferente da SCD, a CEP, ela própria não concede o crédito, ela é uma mera intermediadora. Então, aqui a gente espera ter um contrato direto do credor com o devedor e a receita da CEP ser basicamente uma receita de intermediação, tarifas, prestação de serviço. O primeiro ponto, acho que de discussão que aparece muito quando a gente olha para as SCDs e as CEPs olha, o Bacen falou que elas são instituições financeiras, e agora? Elas estão obrigadas ao lucro real? Elas estão obrigadas a recolher a CSLL com alíquota majorada? O PIS/COFINS? O que acontece com essas entidades? Esse é um ponto que a gente espera ainda que a Receita vá se manifestar a respeito, mas, quando a gente olha a legislação fiscal, o legislador ele não considerou de forma... ele não atribuiu o lucro real, fazendo menção a instituições financeiras ou instituições reguladas pelo Banco Central. Ele apresentou uma lista taxativa que ele colocou bancos de investimento, sociedades de crédito, e essa lista é uma lista, a princípio, fechada. Então, hoje a gente tem, por um lado, uma resolução do Conselho Monetário Nacional dizendo que a fintech é uma instituição financeira e, por outro, toda a legislação que rege as obrigações fiscais das instituições financeiras não traz essa menção, não foi atualizada e, portanto, deixa dúvidas e, por um outro lado, bons argumentos para defender que, olha, as SCDs e as CEPs elas estão livres para optar pelo lucro real ou para o lucro presumido. É claro que, assim, o ideal, e a gente falando de histórico brasileiro, o ideal é que isso venha, assim, em algum momento tratado pela Receita, porque a gente já viu em outras situações parecidas que a Receita, por vezes, tentou esticar um pouco o conceito. Então, a gente teve o caso do parecer 5 de 2010, por exemplo, em que, ao analisar as securitizadoras de outros créditos, ou seja, securitizadoras que não estavam obrigadas ao lucro real, a Receita fez uma analogia à operação com operações de empresa de facto para obrigar ao lucro real. Então, assim, esse é o tipo de situação que, quando chega um novo player, gera desconforto, porque, por mais que hoje o rol seja taxativo, a gente não tem como dar a segurança de que amanhã não possa haver qualquer tentativa de equiparação. Só para entender aqui um pouco os efeitos do que a gente está falando, né? Uma entidade obrigada ou considerada como instituição financeira, né, ela estaria sujeita hoje a uma CS de 15% contra 9%, né, das demais PJs, e a uma sistemática de PIS/COFINS totalmente diferenciada, que é o 465, cumulativo com possibilidade de dedução de certas despesas financeiras e de captação. Por outro lado, se as SCDs e CEPs forem enquadradas como PJs no lucro real, elas têm o PIS/COFINS a 9,25 e aí um grande cenário de não poder deduzir nenhuma despesa financeira, né? E, por outro lado, uma CS um pouco melhor. O que parece ser a grande vantagem, principalmente pensando em entidades que podem ter um tamanho um pouco menor, é o lucro presumido, porque, além do PIS/COFINS de 3,65, você hoje, por não ter uma alíquota de presunção específica, por exemplo, no caso das SCDs para receitas de operação de crédito, poderia estar no coeficiente de 8. Então, esse é um assunto que, assim, é extremamente relevante, porque todo início de conversa com entidade que pretende operar como SCD ou CEP,
a primeira grande dúvida é essa: qual é o meu regime? Algo que deveria até, de certa forma, na esteira da regulamentação do Banco Central, já ter um pronunciamento da Receita, né? Um segundo ponto que também está conectado a isso e é bastante interessante é que a SCD, uma das formas dela levantar recursos é securitizando os créditos próprios. E aqui tem um ponto interessante, porque, para quem não sabe, as securitizadoras, elas, para fins de PIS e COFINS, têm uma sistemática especial e podem deduzir porque o que é essencialmente uma operação de securitização? A securitizadora emite debêntures no mercado, capta recursos e, com aqueles recursos, ela compra o crédito. A receita dela é o spread, a diferença entre quanto ela tem de deságio e quanto ela paga no papel. E, para fins de PIS e COFINS, se você é uma securitizadora de créditos financeiros, você pode deduzir a sua despesa de captação e tributar só o spread. E há uma grande discussão sobre o que é um crédito financeiro, né? Quando você olha para a regulamentação do Banco Central, ele simplesmente falou, olha, é um crédito concedido por bancos, Caixa Econômica, sociedade de crédito, e não incluiu o SCD. Por outro lado, o Bacen falou que SCDs são instituições financeiras. Então, como que a gente vai tratar isso? Quer dizer, a gente vai entender que, por ser uma instituição financeira, você poderia ceder o crédito para uma securitizadora financeira ou não? Esse é um ponto que também tangencia a discussão do lucro real e que gera, principalmente quando você tem uma estrutura que a securitização vai ser feita dentro do mesmo grupo, que tende a levar à constituição de um FDIC, onde a gente aí resolve toda essa discussão, porque o FDIC, por não ser um veículo tributável, a gente consegue netar todas as receitas ali. Então, esse é um ponto que vai ser de bastante atenção nas estruturações das SCDs. Especificamente, um outro ponto assim, que também deve suscitar bastante dúvida e bastante discussão diz com relação ao IOF nas operações intermediadas pelas CEPs. Como eu falei lá atrás, a CEP ela é uma mera intermediadora. Então, um contrato de crédito, no final, vai figurar o nome do credor e o nome do devedor. E a CEP foi pensada para quê? Para que pessoas físicas, fundos, não só pessoas jurídicas, possam estar na ponta credora. Então, qual que vai ser a visão da Receita Federal quando você tiver uma operação em que você tem um credor pessoa física, que ele simplesmente optou em não investir numa renda fixa e concedeu crédito, e uma PJ que você tem no meio a CEP? Quer dizer, você vai ter IOF? Você não vai ter IOF? Deveria, com base na regulamentação do Bacen, ter bons argumentos para dizer, olha, créditos concedidos em que o credor seja uma pessoa física, você deveria afastar a incidência do IOF. Aqui eu trouxe, saindo um pouco das discussões das fintechs de crédito, eu vou passar aqui rapidamente só por 2 exemplos, porque um dos objetivos também do Banco Central com a regulamentação é aumentar a competitividade por conta de players internacionais, que podem ter 100% de entidades como SCD, CEPs e outras, né? Então, isso é um grande incentivo para que também players de fora venham aqui e aumente o número de bancos, aumente o número de competições. Então, hoje a gente tem 2 estruturas, aí já um pouco mais em situações de meio de pagamento, que permitem que um player não residente acesse o mercado brasileiro sem uso de um banco, né, propriamente dito. Então, aqui, essa estrutura com facilitador internacional, basicamente, a gente está falando de situações Spotify, AliExpress, fintechs estrangeiras que, com o uso de um facilitador local, conseguem captar recursos aqui e remeter para fora sem ter presença física no Brasil. Então, como essa estrutura funciona? A gente tem um facilitador brasileiro que, ao contrário de situações que você precisaria ter um cartão de crédito internacional, ele pode aceitar pagamentos em boleto, ele pode aceitar pagamentos em débito, ele coleta os recursos e faz uma remessa direto para a fintech, para o banco ou para o provedor, para a plataforma no exterior. Qual que tem sido uma das diferenças, assim, em termos de ganho tributários nessa operação? Se você olha para o IOF câmbio aplicável para remessas de administradora de cartão de crédito internacional, a gente estaria falando de um IOF de 6,38.
Quando a gente olha para a remessa que os facilitadores fazem, que é uma remessa de outras naturezas, que engloba todas as transações, elas têm sido feitas com ponto 38. Então, você tem um ganho grande aí de OF, e você tem também um cenário que propicia uma oportunidade para fintechs estrangeiras estarem no Brasil coletando recursos sem presença física. Um segundo momento, e aí aqui é só levantando alguns pontos, o que se espera é que cada vez mais fintechs estrangeiras constituam PJs no Brasil e comecem a fazer business aqui. E a gente sabe que, pela característica do negócio, são empresas que demandam alto investimento em tecnologia, em marca, e que já tem boa parte de tudo isso desenvolvido fora. Então, a gente sabe que hoje a gente tem grandes discussões ainda com relação a isso. Há alguns anos, a Receita, por exemplo, editou o ato declaratório em que manifestou que uma cessão de direito, quando você tem uma integralização de capital, uma cessão de direito, você tem que ter o recolhimento dos tributos na fonte, o R-fonte, o CID, se tiver transferência de tecnologia. Quer dizer, a gente tem ainda uma série de limitações com relações a contratos que sejam onerosos de licença, pagamento de royalties, transferência de tecnologia, limite de dedutibilidade. Então, assim, os principais desafios iniciais, tributários, ao menos, que as fintechs vão enfrentar e que vai ser extremamente relevante, é lidar com toda essa carga do Brasil na transferência de tecnologia, no aporte de marca, no aporte de software e também nas relações intragrupo que a gente sabe que sempre vão existir de prestação de serviço. Então, hoje, acho que se pudesse resumir um pouco isso, a gente está num momento de bastante mudança, de bastante inovação. A gente tem, por um lado, o Bacen incentivando e criando um sistema regulatório super simples para ser seguido pelas SCDs, e, por outro, a gente ainda está com muitas incertezas na área fiscal, ainda engatinhando nas discussões, poucas pessoas entendem o assunto. Então, o que a gente espera agora é que, nos próximos anos, a gente tenha uma definição um pouco melhor para evitar que surja um novo mercado, trazendo com eles aquelas discussões que a gente sabe que nunca tem fim. Obrigado.